Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado por clicar esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua família em nome de Jesus. Irmão, eu estou muito contente com o Senhor por compartilhar esse vídeo com os irmãos. Esse vídeo eu quero compartilhar algumas experiências. São 4 experiências que eu tive com o Senhor durante esse ano, que até então eu não tinha recebido nem autorização, nem direção do Senhor para compartilhar, até porque algumas delas foram experiências muito pessoais. Mas o Senhor me disse recentemente, durante essa semana, que eu deveria compartilhar com os irmãos, para que essas experiências servissem de confirmação para muitos. O Senhor ele tem falado de um remanescente, de pessoas improváveis que ele está escolhendo, que ele escolheu, e ele está chamando para que essas pessoas se posicionem de uma forma específica e essas pessoas, o Senhor está chamando de forma específica para exercer um ministério específico, mesmo que ele eh, se derrame de uma multiforme, através de uma multiforme sabedoria na vida dos irmãos. E ele diz, ó, compartilha essas mensagens e essas experiências, porque eu estou usando os mesmos textos e símbolos para despertar a muitos. Eu quero que essas pessoas se sintam com o seu chamado e seu ministério confirmados através das experiências que eu te dei, porque eu estou dando a mesma experiência, usando os mesmos símbolos, os mesmos textos, as mesmas palavras com todas essas pessoas. O Senhor está chamando um povo para exercer um trabalho nessa última hora. E eu até anotei, porque são 4 visões e elas, né, têm todo um contexto, todo um. E o Senhor também me deu textos para comprovarem, para corroborarem com essa palavra. E a primeira experiência que eu tive, irmãos, foi, se eu não me engano, foi no início desse ano. Logo no início do ano. Eu não lembro exatamente o dia, o mês, eu não sei se eu anotei, porque, né, eu não tinha esse costume de anotar, igual eu tenho agora um caderninho. Mas a gente gravava algumas coisas em vídeo, mas eu teria que ficar procurando para poder, né, para saber a data específica, mas já faz algum tempo. Foi uma experiência que o Senhor usou para começar todo esse trabalho que o Senhor tem me chamado para fazer, tanto, né, aqui na internet como para muito além disso, né, algo que o Senhor tem chamado para fora, né, como igreja. Então, irmãos, a primeira visão, eu tinha ido a um monte orar e quando eu voltei, se eu não me engano, minha esposa tinha saído com, né, com a nossa vizinha para levar as crianças na praia. Então eu tive, né, a casa inteira, assim, como eu já estava nesse ambiente de oração, cheguei, continuei nesse ambiente de oração, comecei a adorar o Senhor, ministrar o Senhor, e foi um dia, assim, irmão, de uma glória é, maravilhosa, maravilhosa. Estou lembrando aqui, antes, né, de a gente continuar, o Senhor está me lembrando que eu, né, tenho que pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo vai falar com você, vai confirmar com você e com muitas pessoas. Então eu peço para que você compartilhe esse vídeo, essa mensagem, e o Senhor vai fazer coisas gloriosas nesses dias, nesses tempos. Está próximo. Ele me mostrou que já é possível ver, já dá para enxergar o que está chegando. Então, irmãos, não deixe de compartilhar, de se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, porque certamente o Senhor está querendo te chamar, te levantar. Mas voltando. Eu estava nesse ambiente de oração, adoração, louvor, entrega, e foi um período de busca, assim, ao Senhor, depois de um longo tempo vivendo de forma mais relaxada, mais inconstante. E o Senhor vai, né? Muito trabalho, vida de imigrante, aquela coisa toda. E o Senhor foi chamando a gente para perto, né? Nos convertendo a Ele, né? Nos chamando, nos fazendo voltar, eh, nos colocando na caverna, digamos assim, para a gente poder buscá-lo com sinceridade, com constância, com zelo. Então foram dias assim, e nesse dia eu estava nesse momento de oração e louvor, e o Senhor veio, irmãos, até a minha casa. Eu estava prostrado de joelho, adorando, e o Senhor me colocava de pé. Eu continuava de joelho fisicamente, mas o Senhor me colocava de pé espiritualmente. Ele me levantava. E ele colocava um anel no meu dedo anelar da mão direita. Meu vídeo provavelmente está invertido, mas é a mão direita. Ele colocava um anel de ouro na minha mão. E esse ouro era muito puro, brilhava muito.
mas não só brilhava muito pelo ouro, mas também pela pedra preciosa que tinha nesse anel. Irmãos, era um anel assim, o anel era comum, mas a pedra me chamava muita atenção porque ela era enorme. Ela devia ter uns 10, 12 centímetros de altura, né, em um formato de diamante, assim, parecendo uma gema. Irmãos, assim, um anel extremamente maravilhoso, glorioso, algo assim indescritível. Eu acho que não comportaria uma pedra daquele tamanho num anel convencional, num anel natural. Mas o Senhor estava me mostrando aquele anel, e ele colocava esse anel no meu dedo, e essa pedra, ela emanava uma luz, ela radiava um vermelho intenso, glorioso. E depois disso, o Senhor também colocava uma capa sobre mim, uma capa também vermelha, como seda, algo brilhoso, macio, né, sedoso. Irmãos, assim, foi uma experiência assim gloriosa. E o Senhor estava me dizendo que aquele anel ele simbolizava autoridade, aliança, compromisso, é, e que aquela pedra ela simbolizava sabedoria. Como a gente vê lá em Provérbios, né, tem um texto que diz que a sabedoria excede muito os valores do rubi, que é uma pedra preciosa. Então eles fazem essa comparação do rubi e da sabedoria, e que a sabedoria ela é mais valiosa. Mas o Senhor estava me dando aquele anel como símbolo de um chamado, de um posicionamento, de um comissionamento para um trabalho. Mas eu ainda não tinha entendido, irmãos. Eu só recebi, uma experiência gloriosa, mas o Senhor não falou exatamente, ó, isso aqui é isso, isso, isso. Eu fui descobrindo com o tempo, à medida que o Senhor foi dando outras experiências, outras visões, estudando a palavra, o que significava algumas coisas. E eu até anotei aqui alguns textos que falam, né, dessa questão do anel como símbolo de autoridade. Irmãos, como eu disse, essa experiência foi uma experiência pessoal, mas que o Senhor também está chamando você e há muitos para se posicionarem da mesma forma. O Senhor está vindo e Ele está te dando autoridade, autoridade de filho, para você exercer como um filho esse trabalho que Ele está te chamando para fazer. Então, todo símbolo que eu estou falando, tome para si também. Embora, mesmo que você não tenha tido visão, mas certamente o Senhor tem falado com você através dos mesmos símbolos, das mesmas palavras. Eu estou falando isso porque alguns irmãos já manifestaram essa realidade, outros irmãos já falaram sobre essa questão do anel, da capa, do rubi. Então, assim, né, eu não estou falando algo puramente de mim para você, o Senhor tem me levado a compartilhar isso porque o Senhor quer usar esse mesmo símbolo para que você entenda o seu chamado e aquilo, a responsabilidade para aquilo que o Senhor está chamando. O Senhor está exigindo um nível de responsabilidade, maturidade, posicionamento como nunca houve. É preciso uma entrega para viver aquilo que o Senhor está chamando a gente para viver. E o primeiro texto que até alguns irmãos citaram, mas eu também li recentemente, foi a questão de José no Egito, né, em Gênesis 41, 42, quando ele é elevado governador do Egito por Faraó. Então Faraó tirou o anel de sinete do dedo e colocou no dedo de José. Vestiu com roupas de linho fino. Irmãos, foi exatamente isso que eu senti. Era uma seda, um linho, alguma coisa assim muito, muito pura, muito macia. E pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. O anel de sinete dado por Faraó simboliza transferência de autoridade e poder. O sinete era usado para autenticar documentos oficiais, representando confiança e status de José como governante. No livro de Esté, irmãos, também tem assim algo maravilhoso, maravilhoso. Os irmãos provavelmente certamente conhecem o texto, mas aqui há literalmente uma transferência de poder, né, não do rei para alguém diretamente, mas né, o contexto, Amã, né, que era o inimigo de- dos judeus, olha só, Amã recebe a autoridade do rei Xerxes e mais tarde Mardoqueu é honrado. No versículo 3:10, então o rei tirou o anel de sinete e o deu a Amã, filho de Emedata, ou Agagita, inimigo dos judeus. A autoridade nesse momento estava sobre os inimigos do povo de Deus, sobre o inimigo do povo de Deus. Mas no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 2, o rei retirou o anel de sinete que ele havia recuperado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã.
O anel de sinete do rei é o símbolo supremo de autoridade real. Quem o possuía podia agir em nome do rei, selando decretos oficiais. A transferência do anel de Amã para Mardoqueu indica mudança de poder. Irmãos, como eu disse, não é só para mim que o Senhor está falando sobre essa questão do anel, sobre o símbolo de autoridade, símbolo de poder, e exercer um direito legal de selar decretos oficiais. A gente está agindo em nome do rei. Por isso que a palavra fala: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, meu Pai, vos será dado. Desde que os nossos pedidos estejam alinhados com a vontade de Deus. Não é simplesmente falar, vou pedir o que eu quero e vai acontecer. Não. É preciso um posicionamento, um alinhamento com a vontade de Deus. Então, assim, esse texto de Esté, ele é maravilhoso para interpretar e dar à luz exatamente o que o Senhor está fazendo. Ele está tirando o poder dos inimigos do Senhor, está colocando essa autoridade, esse poder nas mãos dos filhos de Deus. Em Jeremias 22, 24, né, o contexto fala que Deus fala a Jeoaquim, Conias, rei de Judá. Versículo no 22, 24. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de sinete em minha mão direita, eu o arrancaria. Aqui o anel de sinete é usado metaforicamente para representar o favor e a autoridade de Deus sobre o rei. E a ameaça de arrancar o anel indica a retirada do favor divino e da autoridade de Joaquim. Então, assim, irmãos, assim como essa autoridade o Senhor está entregando, ele também pode retirar. E esse é um ponto crucial para entender essa interpretação. Por quê? Ainda que eu tenha recebido o anel, ainda que você receba esse anel de autoridade, de governo, o Senhor está te chamando para governar, se você não se manter na posição específica para a qual o Senhor te chamou, ele vai retirar o anel, ele vai retirar a autoridade. Então, assim, é com muita humildade, é com muito zelo pelo Senhor, as Escrituras, que a gente precisa manter o foco no Senhor. Eu vou falar sobre isso mais profundamente com o decorrer das próximas experiências, mas é muito importante que a gente entenda que não é para nós mesmos. A glória não é nossa, o poder não é nosso. Nós somos meros instrumentos, meros mordomos, vasos, na mãos daquele que fez todas as coisas. Então não é para nós mesmos, irmãos. Não é. A glória é do Senhor. Em Daniel 6, versículo 17, Daniel é jogado na cova dos leões e a entrada é selada. Trouxeram uma pedra e colocaram sobre a entrada da cova. E o rei usou o seu anel de sinete e com os anéis dos seus nobres para que a situação de Daniel não fosse alterada. O anel de sinete do rei e dos nobres é usado para selar a cova, garantindo que ninguém mudasse a ordem sem a autoridade do rei. O sinete simboliza autoridade, autenticidade e poder. Em Lucas também, irmãos, aqui está um contexto totalmente diferente. E essa passagem ela é muito pertinente para a gente. Eu tô lendo essa questão do anel, irmãos, porque para que os irmãos entendam que tipo de autoridade o Senhor está nos chamando. É, que muitos irmãos resumem, infelizmente, essa transferência de riqueza a bens materiais, financeiros, o dinheiro, não sei o quê. Mas não é isso, irmãos. Não é só isso. Isso é muito pouco perto do que Deus está fazendo. E eu espero que nesse vídeo a gente consiga chegar, ainda que minimamente, mais próximo da realidade, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Ele vai fazer. Irmãos, é glorioso e os irmãos vão chegar lá. O contexto, o pai recebe de volta o filho pródigo, né, o filho perdido, e no 15, 22 está assim: Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. José recebeu uma corrente de ouro, mas o filho pródigo colocou uma sandália nos pés. Por que os pés, irmãos? Vocês sabem? Tem a ver com a pregação do evangelho. Isso é maravilhoso. Embora não seja explícito um anel de sinete, o anel dado ao filho pródigo simboliza a restauração da sua posição como filho e autoridade dentro da família, além do amor, da aceitação
e reconciliação com o Pai. Irmãos, isso é maravilhoso. Se vocês assistiram, e para quem ainda não assistiu, esse vídeo ele faz parte de um contexto de outros vídeos. O Senhor vem dando direcionamento. Teve dois vídeos meus que eu publiquei recentemente. Um falando sobre o eterno propósito e o outro sobre, eu não lembro, mas o Senhor, porque é muito conteúdo, então né, a gente vem traçando o caminho, mas eu vou colocar o card dos dois vídeos aqui, nesse vídeo, vou colocar na descrição também. Ele faz parte lá da playlist de transferência de riqueza e não é sobre dinheiro, reafirmo, é bem sobre, mas é muito mais do que isso. Então, assim, para muitos irmãos que, vocês estão falando de dinheiro, de bênçãos materiais, os miseráveis que esperam o Senhor somente nessa vida, irmãos, é muito pequeno pensar realmente somente no dinheiro. Seríamos os mais miseráveis. Mas o Senhor, há muitos anos, eu já compartilhei, né, com minha esposa, o Senhor me dava o livro de Ageu para ler. Me chamava muita atenção Ageu 2, Ageu 2, Ageu 2, antes mesmo de ter essa experiência com o Senhor do Anel. E eu sempre lia. O Senhor, eu estava orando, buscando o Senhor durante a minha juventude, minha adolescência, e caía. Ageu 2, Ageu 2, Ageu 2. Irmãos, eu abri tanto essa palavra que quando eu abria, eu até fechava, e disse, essa aqui eu já sei de qual, vou abrir outra, né? Dada a nossa infantilidade, né, irmãos, quanto ao Senhor. E o Senhor me deu essa palavra assim, incontáveis vezes, incontáveis vezes. E recentemente, durante esse ano, pelo menos, ele me deu as 3 vezes para abrir essa palavra. E aí eu comecei a entender aquilo que o Senhor, falando principalmente depois dessa experiência do anel. Em Ageu 2, 23, ele fala com Zorobabel, né, o governador de Judá. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tornarei meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de sinete, pois eu o escolhi, declara o Senhor dos Exércitos. O anel de sinete aqui é uma metáfora para como uma escolha divina de Zorobabel como líder e representante de Deus, simbolizando autoridade e favor especial. Irmãos, o Senhor está levantando a muitos como um anel de sinete, como pessoas que são líderes, representantes, embaixadores do reino dos céus. Para agora, o Senhor está fazendo um grande mover, algo extraordinário, fora do comum, como nunca se viu sobre a terra nesses nossos dias. Está chegando, irmãos, um tempo de renovo, de reconciliação com Deus. E muitos, 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 muitos serão atraídos ao Senhor. E muitos louvarão ao nome do Senhor. O nome que é sobre todo nome, exaltado às mais altas alturas. O nome de Jesus, o Cristo. Como representantes desse nome que o Senhor está levantando, pessoas despreparadas, desajeitadas, atrapalhadas, sem mérito algum. São essas as pessoas que o Senhor está chamando. Pessoas que não estão nos holofotes, não estão na mídia, não têm preeminência, proeminência. São pessoas comuns, como eu, como você, que o Senhor está estabelecendo para viver algo sobrenatural nesses últimos dias. É isso que o Senhor tem feito. É isso que o Senhor tem feito. Eu até anotei aqui também, irmãos, né, para a gente não, né, para não deixar de falar nada. Se o anel ele foi colocado no meu dedo, mas também é colocado no seu, no dedo anelar, né, que é o dedo do noivo. O Senhor nos chama para esse compromisso, essa aliança com Ele. E o anel sendo de ouro, ele representa algo que é eterno. O ouro ele não é destruído, ele não consegue ser destruído. O ouro é perfeito e ele simboliza a obra eterna de Deus. A aliança é feita de ouro porque representa a aliança do Senhor com o seu povo. Essa aliança é maravilhosa, irmãos. É a aliança que Cristo restaurou na cruz, uma obra eterna. Então a aliança, ela fala sobre uma obra eterna, sobre o propósito eterno de Deus.
E a pedra vermelha, né, como disse, sabedoria, mas ela também representa o sangue de Cristo. Porque não é por meu mérito, não é para minha glória, não é pela força do meu braço, mas é por Ele. Essa autoridade que a gente recebe com esse anel de ouro, com essa glória eterna, é por causa dele, é para Ele. Somos representantes dele. Todas as nossas obras, ações, palavras, pensamentos precisam refletir a glória dele, dele. E a capa, irmãos, vermelha, né, como essa capa de linho que a gente leu aqui também, né, e boas roupas para o filho pródigo, ela é uma cobertura espiritual, não só de proteção, mas ninguém usa roupas ruins para ir a um casamento. Você não vê embaixadores viajando de um país para outro para representar um país usando roupas ruins. Então isso tem uma carga profética, tem um peso profético. O Senhor está nos colocando vestes espirituais para que nós possamos, com ousadia, representar esse reino dos céus. É uma unção de autoridade que traz redenção. Então, assim, irmãos, ore ao Senhor. Se você ainda não ouviu ou não recebeu um texto, certamente você está vendo esse vídeo, o Senhor está falando com você. O Senhor me diz que Ele está falando com muitas pessoas. Quem viu os outros vídeos, dois vídeos anteriores, o Senhor fala de um remanescente. O segundo vídeo que eu não esqueci, ele fala de um exército que Ele está chamando, um exército que Ele está formando, e que Ele chama a um posicionamento. O Senhor está chamando muitos, e o Senhor está te selando com esse anel de autoridade. O Senhor está te chamando para a autoridade. Mas lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é real, isso é bíblico, irmão. Isso não está só no filme do Homem-Aranha, não. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E teve uma segunda experiência, que essa foi mais recente. E essas experiências, elas fazem parte de um caminho que o Senhor foi trilhando comigo, para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. A segunda experiência, irmãos, eu também estava orando com a minha esposa, aqui em casa pela manhã, como os irmãos bem sabem. Nós temos esse momento de oração. E foi um dia, irmãos, mais um dia, e teve uma glória indescritível, irmãos, na casa. Minha casa inteira se encheu da glória do Senhor. E eu via anjos, irmãos, muitos, 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 incontáveis anjos. Era uma multidão de anjos, irmãos. E eles carregavam nas mãos caixas, caixotinhos. Não eram grandes, irmãos. Os caixotinhos não eram grandes, eles carregavam, né? Os homens eram grandes, os anjos eles eram como homens. E eles carregavam caixotes, uns carregavam um, outros carregavam dois, outros carregavam três. E eles começavam a empilhar, irmão, esses caixotes pela casa inteira, em cima do sofá, em cima da mesa, em cima da cama, no chão, nos cantos, no canto das paredes. Irmão, era assim, eu via, irmãos, eu estava orando e aquela homens passando com assim, carregando caixa, colocando ali, aí pegava mais uma caixa, colocava, e era assim, muitos anjos e muitas caixas douradas, eram caixotinhos dourados, lindos, irmãos, assim, com desenhos que, não sei, parece desenhos élficos, como de Senhor dos Anéis, aqueles desenhos bonitos. Irmão, caixinhas douradas, de ouro, e elas eram empilhadas, e eram tantas caixas, tantas, tantas caixas, que eu via como se a minha casa expandisse. Os cômodos ficaram maiores e novos cômodos eram acrescentados à casa, e tinha até um quintal lá fora, um quintal gigantesco, e mais caixas eram empilhadas, amontoadas assim, elas não iam até o teto, irmãos, mas eu via pilhas e pilhas e pilhas de caixas, e muitas caixas sendo depositadas assim na casa, a ponto dessa casa que eu moro não consegui conter a quantidade de caixas, e elas
A casa precisava ser expandida para comportar a quantidade absurda de caixas que o Senhor colocava, né, que os anjos do Senhor iam entregando, e eles pareciam realmente homens entregadores. Irmãos, assim, é algo extremamente maravilhoso. Eu via no rosto deles a expressão de felicidade. Eu não conseguia discernir o rosto, o rosto era assim, assado, mas eu sentia essa expressão de felicidade deles ao estar entregando aquelas caixas. Foi uma experiência, assim, irmãos, maravilhosa, maravilhosa, tremenda, tremenda. E no final, irmãos, quando todas as caixas já tinham sido posicionadas, um deles, ele veio, sentou numa cadeira que estava vaga na mesa, na cabeceira da mesa, e ele me deu um papel para que eu assinasse. Irmãos, e eu falei assim, eu não sei nem como assinar. Eu acho que eu imaginei eu assinando assim, é que, né, eu me vi, eu imaginei eu me vi assinando aquele papel. E, irmãos, foi assim maravilhoso, maravilhoso. E eu continuei orando ao Senhor para saber assim, Senhor, como tem essas caixas? E humanamente, irmãos, a gente olha para aquilo, né, e a gente vê bênçãos. E a gente, irmãos, infelizmente, a gente tende a resumir ao Senhor bênçãos materiais. Logo a gente pensa na transferência de riqueza, são bênçãos materiais. São também, irmão. Não diminuindo o Senhor, mas são também bênçãos materiais, prosperidade material, como saúde, além disso, saúde, né, prosperidade financeira. Mas o Senhor foi falando comigo que são tantas caixas com presentes maravilhosos, maravilhosos. E o Senhor dizia que naquelas caixas elas tinham riquezas, eram as riquezas espirituais do alto. Era uma herança de grande valor. Tinha unção, poder, sinais, maravilhas, revelações, ideias, projetos e, claro, recursos materiais também, para executar tudo isso, para permitir e preparar para que toda essa obra, essa glória seja manifesta em todos os quatro cantos da terra. O Senhor, irmãos, está trazendo bênçãos sem medidas. E elas não são puramente materiais, claro que não. Elas vêm da glória, elas vêm do alto, porque o que está vindo, irmãos, não são bênçãos, é o próprio reino dos céus. O Senhor está vindo se derramar de uma forma abundante, plena, gloriosa, poderosa. Essas caixas, irmãos, representam o próprio reino de Deus se manifestando. Foi e continua sendo uma experiência extraordinária. E o Senhor também me diz que está colocando essas mesmas caixas na casa de muitos irmãos, de incontáveis irmãos. É por isso que não cabia no meu quintal, ele precisava espalhar. Ele não estava trazendo só para mim, ele estava me mostrando que aquilo era um movimento profético, glorioso que o Senhor está fazendo. Ah, na sua casa, irmãos. Eu lembro que naquela manhã eu pedi, Senhor, abra os olhos da minha família para que eles também possam ver. Então eu peço a mesma coisa agora para você. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você também possa ver essas caixas que representam a glória de Deus. Eu ministro sobre você agora olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Sinta, irmãos, veja os seus olhos sendo abertos agora e contemple as bênçãos que o Senhor tem derramado, as bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre a vida do seu povo. O Senhor está entregando tudo que você precisa para exercer o ministério e o chamado que Ele tem te chamado. Não falta nada. Apenas faça aquilo que o Senhor está se determinando para que você faça. É isso que o Senhor está me dizendo. O Senhor nos chama a uma postura obediente. Uma postura obediente. E
o senhor não só entregava as caixas, ele podia ter entregue as caixas e saído. Bom, então aí, é sua. Faz o que você quiser com elas. Mas não. No final da entrega, ele manda um anjo sentar à mesa e me entregar um papel para assinar. E eu precisava assumir a responsabilidade sobre essas caixas. Elas precisavam ser transferidas para mim. Quando você entrega algo, irmãos, e coloca no correio e sela, aquilo já não é mais seu. Aquilo já é da outra pessoa. Você não consegue resgatar aquele bem de novo, porque já selou, já identificou como sendo de outra pessoa. Está endereçada e nomeada a pessoa que vai receber. Então, o Senhor dá um papel, tipo, ó, assina aqui. Então, a gente tem a responsabilidade e o direito legal sobre aquelas caixas, sobre aquelas bênçãos, sobre aquele poder e aquela glória que está sendo entregue naquele momento. O Senhor não só entrega, ele também nos chama a uma responsabilidade. E por que que o Senhor está falando? Me pediu para gravar esse vídeo. Porque o Senhor diz: não é para que alguns tenham responsabilidade e outros não. Ah, o Vinícius assinou o papel, então é responsabilidade dele. O que ele tem que fazer com o Senhor é dele. Agora, o que eu recebi é só meu. Irmãos, por isso o Senhor me pediu para compartilhar. Essa mesma responsabilidade que eu devo ter com aquilo que o Senhor me entregou, o Senhor também compartilha dessa mesma responsabilidade com vocês. Direito legal sobre aquilo. O mais interessante, irmãos, é que essa semana eu tive duas visões. Uma num dia, outra no outro dia. Nesse dia, num determinado dia, não lembro que eu não anotei o dia, mas essa semana eu estava orando, começava a orar em línguas, e o Senhor foi me trazendo à memória outras visões que Ele tinha me dado anteriormente para que eu pudesse orar sobre aquelas causas, né, sobre aqueles temas. Começava a orar, interceder sobre aqueles temas, sobre o Brasil, questão política, sobre, né, pessoas da família, que o Senhor também tem se revelado quanto à transferência e outras coisas, e começava a orar. E enquanto eu orava, irmãos, e intercedia por essas causas que o Senhor já tinha me dito, para orar e interceder, irmãos, eu estava sentado, encostado na parede, eu via, vindo de trás de mim, algo muito rápido, e era um papel ou um pergaminho, e ele vinha, assim, voando de trás de mim, fazendo um movimento bonito, assim, sabe? E ele parava na minha frente. E eu deveria ler aquele pergaminho. Mas enquanto ele voava, ele deixava um rastro colorido, como se fosse o arco celeste, né? Mais comumente chamado de arco-íris. E deixava esse rastro no ar, né? Por onde ele voava. Ele vinha atrás de mim, parava na minha frente e eu perguntava para o Senhor: Senhor, que palavra é essa? Que pergaminho é esse? Que texto é esse que o Senhor está querendo me mostrar? E nesse momento que eu perguntava isso para o Senhor, eu me via literalmente esticando o meu braço e pegando uma Bíblia que estava, né, nessa mesa que eu estou gravando. Eu estava aqui do lado, sentado. Quando eu abri o olho, irmãos, a Bíblia realmente estava ali. E, né, não lembro de ter deixado ali. Eu simplesmente realmente peguei ela, eu me vi pegando e eu realmente peguei a Bíblia e abri. E eu ia folhear, né, folhear para poder parar em algum texto enquanto, né, para ver aonde o Senhor queria falar. Mas quando eu coloquei a mão, irmão, é como se a mão tivesse colado naquela parte. Eu simplesmente abri. E quando eu abri, irmãos, veio Isaías 64. E é um texto. Que texto não é maravilhoso? Mas esse texto aqui, irmãos, falou assim de uma forma que corrobora, que completa tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, quanto a esse mover profético que a gente tem chamado de transferência de riqueza. E infelizmente eu não gosto muito desse termo, mas eu não sei que outro termo usar para que os irmãos entendam do que eu estou falando. Mas é porque, de fato, irmãos, eu não quero resumir isso a bênçãos financeiras. É uma glória sobrenatural e abundante como a gente nunca viu, como nunca houve sobre a terra, como nunca houve sobre o povo de Deus. O Senhor está fazendo algo extraordinário. Eu li Isaías 64, li o 65, 66, e quando eu terminei, o texto ele é tão completo
Mas alguns pontos, é claro, não chamam, não saltam aos olhos, não chamam. E eu, né, deixei algumas partes registradas. Hoje, com os irmãos, eu quero ler só o 64 e pontuar algumas coisas do 65 e do 66. Né? O último capítulo do livro é o 66. Eu não quero ler o capítulo, né, todos os três, até porque o vídeo não fique muito grande, mas o Senhor também me disse hoje em oração sobre um conteúdo, os próximos, né, sobre um próximo conteúdo que eu devo gravar e compartilhar com os irmãos um tema que para o Senhor é muito pertinente. E o mais interessante é que no vídeo de hoje eu estou lendo Isaías 64 e o Senhor tinha me dado um tema. Eu quero que você fale disso e disso no próximo vídeo. E estou estudando já sobre esse conteúdo. Mas quando eu fui ver o 64, o 65 e o 66, irmãos, é exatamente o que o Senhor está fazendo. O 65 ele faz parte do conteúdo do próximo vídeo. Eu vejo, sim, irmãos, um carinho extremo do Senhor conosco, porque Ele quer nos revelar aquilo que Ele está fazendo, irmãos. Isso é glorioso. Isso é glorioso, irmãos. Esse cuidado do Senhor para que a gente estude a palavra, para que a gente compartilhe os textos. Eu peço a vocês, irmãos, leiam esse texto de Isaías 64, 65 e 66, porque o Senhor vai falar com você sobre o que Ele está fazendo. Ele me disse assim, eu quero que você grave sobre esse conteúdo aqui, sobre esse tema. E quando eu li os livros, eu reli novamente, eu fui entendendo como o Senhor divide os temas. Ó, fala disso agora, e depois você vai falar disso aqui. Eu sei o que eu vou falar hoje no 64, já sei o que eu vou falar no 65, e continuo em oração para que o Senhor me dê a revelação no 66 daquilo que Ele quer falar. E, irmãos, é extremamente maravilhoso. Eu quero ler o capítulo com vocês, saltando alguns pontos que eu deixei anotado, porque é extremamente ligado ao que a gente está aguardando. Porque nesse dia eu orava intercedendo por muitas causas. E esse livro, né, esse capítulo, ele começa assim: Ah, é uma exclamação. Ah, se fendesses os céus e descesses, que os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Irmãos, esse aqui é um clamor exagerado. Existe exagero. Ah, Senhor, se o Senhor rasgasse os céus e fendesse e descesse, para que todos pudessem ver a sua glória. Isso é um clamor exagerado. Para que a manifestação da glória e do poder de Deus se manifeste. Irmãos, eu fui lendo e o Senhor falando assim: intercede, declara a minha palavra, ora com ousadia. O Senhor vem falando comigo esses dias sobre isso. E aí ele me dá esse texto dessa intercessão maravilhosa, exagerada, desesperada pelo mover de Deus, pelo mover da glória de Deus, pela manifestação da glória dele, para que o nome de Cristo seja glorificado. E se você viu os vídeos, você sabe a importância do nome de Cristo. A gente falou disso nos últimos vídeos. Irmãos, é glorioso como o Senhor tem falado. E aqui, nesse texto, ele não só, se você ler o restante, ele não só existe esse clamor, mas ele mesmo diz que ele vai responder a esse clamor. Ele coloca esse desejo de clamor exagerado para que a gente veja de forma exagerada o poder dele, a glória dele se manifestando nos nossos dias. Isso aqui vai se cumprir nos nossos dias. É o que o Senhor está dizendo. Essa glória exagerada, muitas caixas, uma pedra enorme. Essa glória que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Não temas, não temas, não se esconda, não se esconda. O Senhor está te chamando. Posicione-se, posicione-se, levante-se, levante-se, diz o Senhor, porque eu estou formando um novo exército, um exército glorioso, com bandeiras.
A nossa bandeira é o Senhor Jesus. É essa glória que está sendo derramada nos nossos dias. No versículo 3: quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, eu comentei nos últimos vídeos que durante essa semana que eu fiz de jejum, eu vi um silêncio absurdo, né, do Senhor, o Senhor não falava, e depois eu vi outros irmãos que também relataram essa mesma experiência, que houve um breve momento de silêncio do Senhor, e você vê, realmente não estou sozinho na caverna. O Senhor é glorioso, irmãos. O Senhor é maravilhoso. E aí ele fala que ele vai fazer coisas que os ouvidos não ouviram, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando no Senhor, irmãos? Você está esperando o Senhor? Versículo 5: tu sais ao encontro daquele que pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Por isso eu pergunto: você está esperando o encontro com o Senhor? E, irmãos, eu não estou falando do retorno dele em glória, eu estou falando dele agora. O Senhor é vivo e ele se faz presente na sua vida. A glória dele é manifesta agora nas nossas vidas. O reino dele se manifesta agora nas nossas vidas. Estamos, irmãos, a palavra diz, o texto é escrito no passado. Já aconteceu, já é uma realidade. Estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós não vamos assentar um dia, nós já estamos assentados. Essa glória já é para agora, para os nossos dias, para hoje. Receba essa glória de Deus na sua casa, na sua vida. Hoje, agora. Você não tem que esperar o retorno do rei. O rei já voltou. Ele está dentro de mim, dentro de você, através do Espírito Santo. É uma trindade uniforme. Continuação, ainda no 5, parte B. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Como fomos salvos, irmãos? Em Cristo. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Então não é, irmãos, pela minha força, pelas suas obras, porque eu sou mais santo. E se você ler os versículos, você vê que o Senhor condena esse tipo de religiosidade. Ó, não chegue perto de mim porque eu sou mais santo que você. Irmãos, quantos assuntos inúteis nós perdemos tempo discutindo por causa de imaturidade e religiosidade. O Senhor condena essas vãs discussões. Condena essas vãs discussões. Todas as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. Somos como o imundo. É essa a nossa justiça, irmão. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome e se disponha a se apegar a ti. Porque esconde de nós o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Esse é o clamor desesperado de quem anseia desesperadamente a glória e a manifestação do Senhor. Mas no versículo 8 ele responde: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Irmãos, esse versículo é glorioso, porque não eram irmãos.
mas tinham fé naquele que haveria de vir e que ele nos transformaria em filhos. E ele já diz: Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Isaías, irmãos. Jesus não tinha vindo, mas ele declara: Tu és o nosso Pai. Irmão, que fé gloriosa é essa? Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das tuas mãos. Efésios 2:10. Fomos feitos feitura, poema. A gente falou disso no primeiro vídeo. Não no primeiro vídeo, né, mas dessa série dos 4 últimos vídeos que o Senhor tem pedido para ministrar, essas palavras que o Senhor tem trazido. Irmãos, obra das tuas mãos. Se você ainda não viu, irmão, por favor, assiste. Para entender todo o contexto do que o Senhor está falando, a gente precisa entender que obra é essa, que barro é esse, que mistério é esse de sermos chamados filhos de Deus, eleitos eternamente nele. Irmãos, versículo 9: Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olhe para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. Nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Irmãos, não é essa a realidade da igreja hoje em dia? Não estou generalizando, irmãos, é claro que não. O Senhor tem falado de um remanescente, sempre, sempre, sempre houve um remanescente. Mas no âmbito geral, irmãos, eu tenho repetido isso aqui. A igreja não é igreja, mas por causa dos religiosos, a igreja tem sido feito comércio. No versículo, é, no capítulo 65, no versículo 11, na parte final, diz assim, ó, olha o 11: Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor e se esquecem do teu santo monte, preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o deus Destino. Eu os destruirei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não me atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. E aí continua. Esse que é tema, próximo vídeo, sobre o juízo e a ira de Deus. Então, irmãos, diante de tais calamidades, de toda essa calamidade que a gente vive hoje, como podes tu te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Aqui termina o texto de Isaías 64. O Senhor ficará calado, irmãos, diante de tudo isso que a gente tem vivendo? Claro que não. Ele já tem falado, as cartas já foram entregues, a autoridade já foi entregue, o poder e a autoridade, o poder e a autoridade já nos foi outorgado, já assinamos, já é nosso. Apenas esperamos uma coisa, e foi a quarta visão que o Senhor me deu. Apenas esperamos uma coisa. A quarta visão, irmãos, foi ontem ou antes de ontem, foi a mais recente. E enquanto nós orávamos, o Senhor me fez ter uma visão, irmão, e foi assim uma visão extremamente nítida, a ponto de eu pensar que eu realmente estava naquele ambiente. Eu eu estava de lado, eu virava meu olho para frente, aí eu olhava para frente e eu via luzes piscando muito forte. E era extremamente nítido, aquelas luzes vibrantes, luzes vermelhas, brancas e azuis. Quando eu olhei rápido assim, eu pensei que fosse um caminhão de bombeiro. Eu já logo perguntei assim, o que significa caminhão de bombeiro? Mas depois eu vi que não era um caminhão de bombeiro, porque eram muitas luzes.
E eram aquelas luzes, né, que ficam em cima, de viaturas e carros né, de autoridades. Eu acho que o nome é giroflex, né? Eu já ouvi isso em algum lugar, não tenho certeza. Se não for, peço perdão. Mas são aquelas luzes que ficam em cima das viaturas, né, desses carros assim, de importância, né, de autoridade. E elas vinham na minha direção, mas elas ainda estavam a uma certa distância. Porque quando eu olhava, elas estavam dentro de um túnel. Aquele túnel, quando você olha, e ele é totalmente escuro. Você não consegue ver nada que está dentro dele, a não ser aquelas luzes, né, que ficavam lá, né, piscando, né, elas estavam girando, né, aquele negócio que gira, né? Eu acho realmente que o nome é giroflex. Mas aquilo vinha e eu olhava para aquilo, eles estavam num túnel muito estreito. E eu percebi que não podia ser um caminhão porque o túnel era extremamente estreito. Só dava para passar um carro por vez. E eu olhava para aquilo assim, para aquele túnel, e eu vinha, né, vindo. Eles vinham com uma certa velocidade dentro daquele túnel. Eu conseguia ver até como se fosse uma curva dentro do túnel, e aqueles carros vinham. E eu perguntava ao Senhor, se não é um bom carro de bombeiro, o que que é? E o Senhor me diz, é uma comitiva. E ainda em oração, o Senhor me dizia, uma comitiva não vem para trazer algo que não tem autoridade, que não tem importância. Muitos carros vinham em filas, enfileirados, e traziam alguém de extrema autoridade. Extrema autoridade. Eram muitos carros. E eles vinham com aquelas luzes. E o túnel era extremamente estreito. Você só conseguia ver as luzes dentro do túnel e os carros vindo se você estivesse perfeitamente alinhado com o centro do túnel. Se você saísse um pouquinho, você já não conseguia ver. E se você fosse para o outro lado, a mesma coisa. Você realmente precisava estar no meio do túnel. E o Senhor me dizia que é, aquela pessoa, na verdade, o Senhor não me dizia pessoa, ele dizia: o que está vindo é autoridade e se tornará autoridade para aqueles que esperam. E eu não entendi, irmãos. Não entendi. Porque, né, a gente olha para as nossas necessidades no cotidiano e a gente pensa assim, eu preciso ser suprido nessa área, essa área aqui eu também preciso ser ajudado. E a gente olha para as nossas necessidades materiais, financeiras, como se elas pudessem e fossem resolver todos os nossos problemas. Mas o Senhor é extremamente maravilhoso, irmãos. Extremamente maravilhoso. Porque depois dessa palavra, dessa visão, eu pedi uma palavra, Senhor, fala comigo na tua palavra, para que eu entenda aquilo que o Senhor está querendo dizer. O que é que está vindo? Quem é que está vindo? Depois eu fui entender quem é que está vindo. E é por isso que eu quis mencionar que não é a volta de Cristo, né, no fim, para trazer novos céus e nova terra e julgar, né? O Senhor vem antes. Ele se manifestará na sua igreja antes da sua vinda. E é disso que eu estou falando. Os irmãos podem chamar de grande avivamento, a grande colheita, mas eu te digo que ainda esse termo é extremamente pequeno. Eu falo isso com extremo temor. É uma glória, irmãos. É uma glória, é uma glória, é uma glória que a gente não consegue expressar em palavras. Não existe dimensão nas nossas capacidades de medir para explicar aquilo que está chegando. Essa grande comitiva que está chegando. Porque eu li, irmãos, quando eu terminei de ter essa visão, eu quero compartilhar um pouco mais do discernimento dessa visão. O Senhor me deu o livro de Cântico, né, Cântico dos Cânticos, o Cantar de Salomão, no capítulo 5. E novamente eu li até o final, que é o capítulo 8. Isso mesmo, 8. Porque geralmente quando o Senhor me dá uma palavra, eu fico naquele capítulo, mas nesses 2 dias em Isaías e em Cânticos, o Senhor me levou a ler até o final e exatamente ele me deu, né, logo no finalzinho dos livros, embora o Cântico seja um livro extremamente pequenininho, é só 8 capítulos, mas o Senhor queria me mostrar um contexto mais amplo e não uma passagem apenas, né, pontual. O Senhor estava me mostrando o seu propósito, aquilo que Ele está querendo fazer. E quando eu li, irmãos,
foi uma palavra assim que ela mexeu muito comigo. Ela ainda, eu tenho pensado, meditado nela durante o dia e quero ler, irmãos, um pedacinho. Vou ler só um pedacinho de Cânticos, né? Cântico, no capítulo 5. Diz assim, ó, o esposo diz, irmãos, a Bíblia, a gente, né, ela foi colocado capítulos e versículos, primeiro capítulos, né, posteriormente versículos, para ajudar a gente a achar os textos. Mas o texto original, nas cópias, né, dos originais, não tem essa divisão de capítulos. Então, é um texto contínuo. Mas eu li a partir do 5, mas é, isso aqui faz parte do terceiro cântico, que começa no capítulo 3, passa por todo o capítulo 4 e termina no primeiro capítulo do primeiro versículo do capítulo 5. O livro é contínuo, mas o Senhor me fez olhar para o início, né, para o finalzinho do cântico, do terceiro cântico, e a continuação do quarto. É, eu já vou ler com os irmãos. Capítulo 5. Isso em toda a Bíblia, tá, irmãos? Eu estou falando isso até para os irmãos quando forem ler. É, às vezes um texto, o seu capítulo, ele está no meio de um tema. Então, para entender aquele capítulo, você precisa voltar. E para entender um pouco desse finalzinho aqui do 5, você precisa voltar até o final do capítulo 3. Mas eu vou ler, depois os irmãos podem ler. Capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com especiarias. Comi o favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Embriagados de amor. E aí vem o início do quarto cântico, né, que a esposa começa a falar. Eu dormia, mas meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. O esposo diz: Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. A esposa responde: Eu já tirei minha túnica. Como posso voltar a vesti-la? Já lavei os pés. Como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Tinha estremecido quando ele falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Irmãos, esse texto, irmãos, é um texto maravilhoso, porque ele fala de um relacionamento íntimo com o amado. Quem é o amado, irmãos? Quem é o amado das nossas almas? É a deusa sorte, a deusa finanças, a deusa riqueza, o Deus destino? É esse o amado das nossas almas, irmãos? Quanto o Senhor tem falado de idolatria? Quanto o Senhor tem falado sobre centralidade de Cristo? Irmãos, que o Senhor, quando bata a porta, a gente esteja apto, sem preguiça para abrir. Que a gente suje os pés, irmãos. Que a gente vista a túnica, a capa, e não deixe o nosso amado ir embora. Quem que está vindo nessa comitiva, irmãos? É o Senhor. E Ele vai se manifestar de uma maneira gloriosa. Mas nós precisamos estar prontos, de pé, nem dormindo.
Eu dormia, mas meu coração estava acordado. Irmãos, não podemos dormir, não podemos nos distanciar, irmãos, nem por 1 milímetro da presença. Se você desviar um pouquinho que seja, você não vai conseguir ver dentro do túnel. O Senhor está vindo. Só consegue ver quem se posiciona. Não devemos ter ânimo dobre, desistir. Uma hora está bem, uma hora está mal. Ah, uma hora aleluia, uma hora está narrado. Irmão, misericórdia. Irmãos, misericórdia. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Mas graças ao Senhor, irmãos, que eu li até o capítulo 8. E no versículo 7, e o capítulo 7, o capítulo 8, o 6, o 7 e o 8, o noivo encontra sua esposa, a sua amada. E ela tem todo o seu prazer nele. E ele tem todo o seu prazer nela. Irmãos, esse livro, infelizmente, alguns irmãos, até de forma imatura ou despretensiosa, relacionam isso aqui a um nível puramente sexual, né? Salomão ali, que Sulamita. Irmãos, irmãos, misericórdia. É sério, é sério. Esse livro fala de um relacionamento íntimo da igreja com Cristo. É Ele que está vindo e está trazendo a sua autoridade e vai nos entregar a sua autoridade para reinarmos com Ele desde já. Ah, mas o reino do anticristo, irmãos, pelo amor de Deus, o reino do Senhor já está em nós, na sua igreja. É preciso que a gente se levante como igreja gloriosa do Senhor, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente se arrependa, se proste, que a gente tome a nossa cruz diariamente, que a gente morra todos os dias, todos os dias. É tempo de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Somos como João Batista, aqueles que preparam o caminho do Cristo. Nosso Senhor breve vem. Mas antes de se manifestar visivelmente nas nuvens descendo do céu com poder e grande glória, com rugido de trombetas, ele se manifestará na sua igreja perfeita aqui na terra. Porque Paulo diz: estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo. Tem um prazo. Que hoje seja esse prazo na minha e na sua vida. Não amanhã, não daqui 7 anos, não na volta dele, mas hoje a gente se coloque na posição para que o Espírito complete a sua boa obra. Estou plenamente convicto, certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo. Não é no dia de Cristo, é até lá. Seremos perfeitos aqui nele. Mas para isso, irmãos, para isso, precisamos de maturidade, crescimento espiritual, palavra genuína, não filé mignon pregado no domingo e na segunda-feira, meu Deus, nem sei o que foi dito. É agora, é hoje. Irmãos, precisamos mortificar a nossa carne com Jesus. A igreja precisa jejuar, porque ainda não temos o noivo, mas a comitiva já está chegando. Já dá para ver. Mas o túnel é estreito.
Então, o posicionamento precisa ser perfeito, central, alinhado com a vontade dele. 1 milímetro para o lado já fica difícil ver. Um pouquinho só. Ah, não, só um pouquinho. Já fica difícil ver. Irmãos, isso é sério. Há uma responsabilidade, há uma responsabilidade séria com o Senhor. Não é só um pouquinho, não é pela metade, nem quase cheio. A palavra fala que o Senhor não dá o Espírito por medida. O Senhor não dá um pouquinho do Espírito hoje, um pouquinho amanhã e mais um pouquinho depois. Ou você é cheio, ou você é vazio. As pessoas olhem para você e olhem para mim e vejam a exata imagem de Cristo em todas as nossas ações. E nós possamos olhar para os nossos pensamentos e dar glória ao Senhor para porque os nossos pensamentos refletem a glória de Cristo. Que as nossas palavras tenham peso da responsabilidade de trazer o reino de Deus. Eu ouvi um audiobook, irmãos, que foi assim importantíssimo para esses dias. Se eu não me engano, é o Poder da Língua, do eu já compartilhei ele aqui em um outro vídeo, falei dele que eu estava ouvindo. Posso compartilhar lá no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar o link aqui, porque as nossas palavras, irmãos, têm um peso de responsabilidade eterno. Há muito tempo, quando eu estava orando no monte, enquanto eu orava, eu via como se minhas palavras criassem aqueles espectros sonoros, aquelas ondas sonoras, e elas ficavam, elas permaneciam no ar, e elas era como se elas fossem para a eternidade, elas não sumiam. Irmãos, a palavra diz que a nossa boca, que a nossa língua tem poder de dar vida e de matar. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? A gente está ferindo alguns irmãos por coisas tão pequenas, tão inúteis, conversas vãs, discussões inúteis. O Senhor abomina essa religiosidade, irmãos. Abomina. Se você ler Isaías 65 e 66, você vai ver do que eu estou falando. Claro que existem muitos outros textos que também afirmam isso, mas dentro do contexto que a gente tem falado, irmãos, esse pergaminho que veio voando foi uma palavra que o Senhor deu diretamente. Foi um correio do céu que vinha voando na minha direção e me dava para abrir. E quando abriu ali 64, 65, 66, vocês, nós, precisamos ler e reler para entender aquilo que o Senhor está fazendo, porque no último capítulo fala da glória eterna, novos céus e nova terra. Então, esse tempo que a gente está vivendo é exatamente a manifestação desses 3 capítulos. É claro, irmãos, que existem, né, muitos outros textos que também falam desse assunto, mas naquilo que o Senhor me entregou, eu estou entregando para vocês. Sobre a responsabilidade de entender esse contexto que a gente está inserido e sobre como nós precisamos nos posicionar nele. Irmãos, eu peço perdão se esse vídeo, né, não está com uma qualidade muito boa, já escureceu. Aqui a gente costuma ter luz até um pouco mais tarde, mas hoje parece que escureceu mais cedo, ou eu não percebi mesmo a hora passando. Mas quero que os irmãos assistam esse vídeo com temor e tremor diante dele. Não falo por mim, quem sou eu? Para que os irmãos deem crédito à minha palavra. Que os irmãos julguem, como os bereanos, que os irmãos leiam e falem, não, realmente, isso faz sentido. Ou se não fizer sentido, irmãos, podem vir nos comentários e falar assim, irmão, não tem nada a ver. Os irmãos têm, os irmãos têm um discernimento no espírito para saber se isso procede de Deus ou não. O que a gente tem que esperar, irmãos, não são bênçãos materiais, embora elas também virão. Certamente virão. O Senhor tem falado. Mas não é só isso. Irmãos, misericórdia. Se fosse só isso,
De que adiantaria? Certamente nos perderíamos. E eu sinto muito por aqueles que só esperam isso. Certamente se perderão. Mas que hoje o Espírito encontre um lugar de arrependimento em você e em mim. Em mim também, irmãos. Muitas vezes eu me pego pensando nas coisas que se podem ter com, com recurso financeiro. Claro que a gente pensa numa casa confortável, num carro, e ligue da primeira vez que a gente der a partida. Muitas coisas, irmãos. E o Senhor se agrada de que a gente espere nele coisas boas. Creia que há felicidade em um pai que dá bons presentes aos filhos. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que o Senhor me dará ainda nessa terra e nos dará boas casas, bons carros, boas roupas. Por que não? Ah, nós seríamos extremamente miseráveis, os mais miseráveis, se esperássemos apenas isso. Concorda, irmão? A glória e a intimidade com o amado é muito maior, irmão. A gente esteja disponível para abrir a porta quando ele chegar, quando ele bater, que a gente esteja esperando, porque a noiva, depois que ela abre a porta e não encontra, ela vai pela rua desesperada à procura dele, e ela é espancada pelos guardas. Irmãos, ela, os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram meu manto. Que ache, que o Espírito Santo ache lugar de arrependimento em nós hoje. É tempo de se arrepender. É tempo de arrependimento. É tempo de contristamento. O Senhor precisa achar esse lugar de arrependimento em nós, para que a gente não se perca com qualquer coisa que seja, seja com bênçãos materiais, sejam com desejos ou pecados, murmurações, idolatrias. O Senhor é infinito em misericórdia, é longânimo, caso a misericórdia acabe, ainda há longanimidade. Que a gente não tente o Senhor nessas coisas, irmãos. Que a gente se arrependa profundamente, sinceramente. Se eu puder resumir esse vídeo, é que a gente precisa se arrepender e que o nosso foco esteja no amado, porque é Ele que vem. As bênçãos é Ele. As bênçãos são Ele mesmo. A autoridade com que nós certamente iremos governar e ministrar nesse mundo é Ele. É o nome dele que vai ser glorificado e exaltado eternamente. Mas hoje, através da minha e da sua vida, receba, irmão, esse anel de autoridade, esse manto profético, essa cobertura espiritual, as caixas com infinitas bênçãos, poder, milagres, curas, dons espirituais, os mais diversos, poder, manifestações gloriosas da presença de Deus, curas espetaculares, mover sobrenatural na sua vida hoje. Receba do Senhor e posicione-se diante dessa palavra que nós lemos. Posicione-se diante do túnel estreito. O caminho é estreito, irmãos. O caminho é estreito. O caminho é estreito. O túnel é estreito. Existe um posicionamento. A gente não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Que o Senhor nos conduza pelas suas veredas de justiça, por amor do seu nome.
Irmãos, há um peso no nome do Senhor, no nome de Cristo. É nesse nome que nós profetizamos, é nesse nome que expulsamos demônio, é nesse nome que curamos enfermos. Nele, na autoridade desse nome, que a gente tenha temor, irmãos. Não fique usando o nome do Senhor em vão para todas as coisinhas. Ai, meu Deus. Jesus, misericórdia. O nome dele deve ser honrado. Isso não é religiosidade. Isso não é religiosidade. Isso é temor naquele que tem todo o poder. Todas as palavras você pode ver que é o nome dele, é um nome que é glorificado, é um nome que é exaltado, nome sobre todo nome. Irmãos, isso é sério. A gente precisa olhar para o nome de Cristo com responsabilidade. Eu moro num país que para tudo eles usam. Ai, Jesus. Expressão cotidiana. Irmãos, isso é grave. Isso é usar o nome de Deus em vão. O nome dele deve ser adorado, bendito, usado em ministrações para expressar sua glória, não para coisas, para exclamações ou indagações simples do cotidiano. Irmãos, isso é grave. Isso é um mandamento. Que a gente entenda quem é a pessoa de Cristo. Ele é um rei, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Que a gente entenda a magnitude do poder desse nome e da glória e da honra que só pertencem a esse nome. Irmãos, é extremamente sério, de uma extrema responsabilidade para tudo aquilo que o Senhor está chamando. Não acho que a gente vai viver uma vida cotidiana comum. Irmãos, não é isso. Não é para o comum, nem para o cotidiano que o Senhor tem nos chamado. O Senhor está nos posicionando para a batalha. É sério isso, irmãos. Tem peso, é responsabilidade. Desculpa ser redundante, irmãos, mas eu preciso que os irmãos entendam esse peso, o peso que o Senhor está colocando sobre mim, mas que não é apenas sobre mim, é sobre você também. Essa responsabilidade é da igreja. Se você é um remanescente que o Senhor tem chamado, tem tem ordenado para que você se levante, esse peso e essa responsabilidade precisam estar sobre a sua vida. Que haja lugar de arrependimento, irmãos. Eu finalizo esse vídeo assim. Que haja lugar de arrependimento. Panos de saco, cinza sobre a cabeça, cabeça no pó, joelho dobrado, todos os dias, até que ele venha. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vou fazer novamente o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo. Não deixe de deixar o like, é extremamente importante, irmãos, para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que essa palavra continue nos confrontando, confronte cada vez mais pessoas, para que essa palavra encontre essas pessoas que precisam ouvir sobre essa responsabilidade e recebam essa autoridade do Senhor, essas bênçãos do Senhor, para que esse encontro, esse anseio, essa expectativa pelo noivo possa estar no coração dessas pessoas, de mais pessoas. Isso é um tempo profético, irmãos, como a gente nunca viu. Veremos glória como nunca ninguém viu, nem Moisés abrindo o mar, irmãos. Vai ser extremamente pequeno, perto do que Deus está fazendo. Extremamente pequeno. Não vamos viver da glória do passado, irmão, de saudosismo. Não, irmãos, o Senhor é uma fonte inesgotável de poder e glória. Inesgotável. Obras maiores, para que o nome dele seja glorificado
em todas as nações. A gente vai ler isso nos capítulos 65, 66. Irmãos, que texto, que palavras gloriosas que a gente vai compartilhar aqui ainda. Vocês vão ver tudo isso. Eu quero compartilhar isso no próximo vídeo, para que a gente entenda, irmão, aquilo que o Senhor está nos chamando, para que a gente não entre em juízo, muito menos na ira, para que mais pessoas se afastem da ira de Deus e se prostrem diante daquele, do nome, que tem toda autoridade e poder para salvar, não só nessa vida, mas também na outra. Amém, meu irmão? Deixe seu comentário, também é importante. Eu quero saber o que você pensa, se o Senhor falou com você, se o Senhor também tem falado desses símbolos, né? De capa, anel, autoridade com você. Comente, irmão, para que mais pessoas possam ser edificadas. Deixe seu like, deixe sua curtida, é muito importante para o canal. Principalmente, né, nas primeiras horas de vídeo, se você está assistindo isso assim que eu lançar, mas também depois, é importante para que o YouTube reconheça que esse vídeo é, que é bom para que as pessoas assistam. É chegado um novo tempo, irmãos. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele já veio, morreu por nós e ressuscitou. Ah, mas a glória que ele vai revelar nos últimos dias, irmãos. Noel. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, irmão, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Vamos juntos, irmãos, esperar essa grande comitiva do Senhor. Ele está vindo, dá para ver, irmãos, está bem na nossa frente. Ele está vindo, ele nos dará a sua autoridade para ministrarmos, para reinarmos, para fazermos um mover sobrenatural nessa terra, como nunca foi visto. A última colheita, a grande colheita. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Continuamos em oração. Também vou deixar o link do grupo aqui no WhatsApp. A gente tem feito, a gente tem compartilhado muitas mensagens. A gente também está se organizando para lives e reuniões. A gente teve uma recentemente que foi maravilhosa. O Senhor fez curas, maravilhas. Usou um irmão abençoado, Marcelo, que também é um servo, né, do Senhor. E tem muitos irmãos lá também que têm compartilhado do Senhor coisas assim profundas, irmãos, que o Senhor tem feito no nosso meio. Dou graças a Deus pela vida de todos vocês que estão naquele grupo. Me perdoem se algumas palavras podem parecer duras aos irmãos, mas as falo com um extremo amor no Senhor, com zelo, para que os irmãos sejam tocados pela mão do Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas através dos irmãos. Então, vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro, num comentário fixado também, para que os irmãos possam entrar e compartilhar experiências, sonhos, visões, profecias, vídeos de outros irmãos. Tem irmãos de outros canais que também estão lá, que a gente tem compartilhado muitas coisas. O grupo não é meu, ele é nosso, é para que os irmãos possam compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem falado nos corações. Eu não sou líder, né, do grupo, eu sou é, alguém que criou esse canal, no Diretriz do Senhor, mas existem muitos, né? A igreja é um corpo, irmão, é um corpo. Eu não quero de maneira nenhuma podar esse corpo. Quem sou eu, irmão, para podar alguma coisa? Só peço para que os irmãos, né, como sempre, tenham respeito, amor no falar, né, o normal, mas que haja liberdade, irmãos, no nosso meio, no Espírito, que o Espírito é vivo e ele age através de mim, de você e de toda a sua igreja, na sua multiforme sabedoria. Amém, irmãos? Mais uma vez, que o Senhor te abençoe e dê a paz para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, irmão. Que o Senhor te abençoe.